Olá, queridos, Deus abençoe vocês. Olha nós aqui novamente, podcast Homens de Valor. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, a importância da igreja na nossa vida. É isso aí. Curta, comenta e compartilha o nosso podcast, que a gente já está voltando depois da vinheta. Até já. Então, gente, estamos nós aqui novamente com essa turma maravilhosa aí, ó. A galera de hoje aqui na nossa mesa, pastor Xavier, Antônio Francisco da Silva Xavier. É, isso aí. Pastor Rodrigo, de sempre aí com a gente, e o reverendo Marquinhos também com a gente aí na mesa. Hoje a gente vai bater um papo sobre a igreja. É isso mesmo. A importância da igreja na nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo, eu acredito, em que as pessoas parece que subestimam o valor da igreja. Só para o pessoal entender bem, Marquinhos, Rodrigo e Xavier, quando a gente fala de igreja, a gente pensa isso sob duas perspectivas. Igreja, corpo de Cristo, que será arrebatada, igreja que não tem fronteiras de língua, de tribo, de nação, de cultura, e essa igreja é uma só, isso é uma perspectiva, mas há uma outra perspectiva que é a igreja comunidade local, que é a igreja, mas é a comunidade local, não é? E parece que tem gente que não reconhece muito a importância da igreja comunidade local. E a gente entende que a igreja tem uma importância fundamental na nossa vida, sobre todos os aspectos, ou pelo menos vários aspectos. Numa rodada inicial, vamos comentar um pouquinho sobre isso. Pastor Marquinhos, fala um pouquinho dessa importância que você tem experimentado e visto da igreja na sua vida. Eu vejo que nós temos vários sentimentos dentro da igreja, né? Então, assim, quando nós estamos em comunhão com a nossa igreja, a gente consegue... Eu tive nesse último final de semana agora vários momentos, né, de alegria, momentos de tristeza, e como é bom estar congregando numa igreja, como é bom ter pessoas dentro da igreja que andam junto conosco, né, porque a gente pode compartilhar desses momentos, né, dos momentos felizes e dos momentos tristes também. Verdade. Né, porque a gente vê muito assim, a igreja, a gente olha numa visão universal, geral. Somos igreja, mas como a igreja local nos sustenta, como a igreja local nos faz bem. Sim. E nós, infelizmente, depois da pandemia, né, nós vivemos um afastamento da comunidade, né, de nós congregarmos juntos ali. Parece que a né? pandemia teve um papel, assim, uma influência muito forte nesse sentido, né? Na sociedade de um modo geral, né, Marquinhos? Geral. As pessoas se dispersaram. Isso aí, hoje as pessoas falam, vou ficar em casa assistindo ao culto, mas como é bom nós estarmos ali juntos, tocar na outra pessoa, receber um abraço, né, e chorar com aqueles que choram, se alegrar com aqueles que se alegram. Como é bom isso é igreja. Isso é igreja, né? Então, como é bom nós fazermos parte de uma comunidade, como é bom nós fazermos parte de um ministério. Isso é muito bom. É verdade. E por contrapartida, outros, né, se colocam lá, eu vou ficar aqui assistindo pelo YouTube. É uma coisa mais fria, embora esse mesmo Deus que está no presencial também está no YouTube também, né? Pessoas são tocadas, a manifestação de Deus também vai até a casa das pessoas, né? Mas como é bom a gente sentir o calor daquelas pessoas ali junto com a gente, andar junto conosco, orar, chorar, se alegrar, como é bom. Sem dúvida. Você falou da pandemia, né? Na realidade, a pandemia trouxe um novo conceito para a questão dos crentes. Antes, era até pecado você não ir à igreja domingo. Verdade. Domingo era dia do Senhor. Sim, isso aí. Então, domingo era Os antigos aí ouviam muito isso. Não sei se o Rodrigo pegou essa época. É verdade. Não, eu já ouvi falar. Mas na minha infância era pecado não ir à igreja domingo. Você não podia fazer nada. Até trabalhar. Dependendo do contexto aí, a gente era olhado assim de lado, dia do Senhor. Sem dúvida. E aí, como você colocou aqui, essa questão
dessas perspectivas, né, da igreja, a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é essa aí do nosso cotidiano, ela tem estrutura, está no noticiário, está no nosso cotidiano. Mas a igreja invisível, essa igreja que ela me traz assim vamos dizer assim, uma inquietação. Por quê? Porque é algo interessante. Eu vi um texto aqui, um versículo que Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 2, 19, quando Paulo está falando sobre as falsas doutrinas. Aí lá no finalzinho, quase, no verso 19, ele diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, essa igreja invisível, não é, que Jesus conhece. Jesus, lá em Mateus, fala daquela parábola, né, do joio e do trigo, né, depois a gente pode até desenvolver isso, alguém vai falar, mas é exatamente isso, que ele que conhece. Né? Nós temos os nossos jargões, né? Esse aí é o homem, grande homem de Deus, esse é o fulano abençoado. Mas Jesus que conhece, não é por aí? Por aí. Essa igreja é invisível. E outra coisa que eu estava pensando aqui, é a igreja visível, que quando você está enfermo lá no hospital, vai lá orar por você. É isso aí. É essa igreja visível que quando você perde um ente querido, está lá no sepultamento com você. É essa igreja que quando você tem aí alguma necessidade, te socorre, chora com você, se alegra com você. Nesse sentido, pastor Rodrigo, eu queria levantar uma questão para você comentar. Quem nunca precisou, em algum momento, desse socorro, desse apoio que essa igreja presente nos dá nos momentos de necessidade? Quem nunca precisou disso? Eu acredito que todos nós já precisamos e vamos precisar ainda nessa caminhada. O pastor Xavier falou sobre a questão da igreja invisível que Jesus conhece. Mas se a igreja invisível não estiver com o coração ardendo, o que vai refletir na igreja visível? Então, tem alguns jargões ou alguns conceitos, é o dia do Senhor, a gente ouvia falar muito nisso, mas eu lembro que eu sempre voltei para a igreja, fui domingo de manhã, domingo à noite, é uma cultura da Maranata também, onde a gente foi criado, vamos dizer assim, mas eu nunca fui por obrigação, eu sempre senti o prazer, a alegria de estar na casa do Senhor. E se o coração não estiver ardendo, será que a gente pega, um pouco de esfriamento? Ou é um novo conceito? Ou tudo é depois da pandemia? O que está dentro desse combo que só Jesus conhece os corações? Mas por que a gente não volta? Às vezes, quando eu digo não volta, você escolhe um dia, um horário da semana, bate o teu ponto, cumpriu o protocolo. Isso não é se envolver com a igreja. Estar envolvido com a comunidade é quando precisar, e quando alguém precisar, você está lá para ajudar também essa pessoa que está necessitada. Mas o que me chama a atenção é que nós, quando precisamos, eu acho que passa muito pela gratidão. O primeiro professor nosso da escola bíblica ensinou a falar assim: abra a sua Bíblia lá no livro tal, e tinha toda a paciência, porque a gente não sabia nada. Ele tem que ser valorizado. E aonde que ele está? Verdade. Lá na igreja. Na igreja. Está lá na igreja. Eu acredito até, pastores, que quem de fato pertence a essa igreja invisível, porque foi salvo por Cristo, foi transformado por Cristo e, portanto, passa a pertencer a essa igreja invisível, ele entende a necessidade de pertencer também à igreja visível. Não é possível alguém genuinamente convertido
a Jesus, por opção, veja bem, por opção, não querer pertencer a essa igreja local, né, Xavier? É verdade. Por opção. É verdade. Você pode ter impedimentos, entraves, sei lá, em circunstâncias muito pontuais por aí, alguém não ter condições de pertencer a uma igreja local, mas isso é muito raro. De um modo geral, esse desejo, ele brota no coração de um convertido de verdade, né? Então é muito complicado você entender essa mentalidade de que eu não preciso da igreja para nada. Alguns dizem assim, eu não preciso da igreja para ser salvo. Realmente, a igreja não salva. A gente sabe muito bem disso. Quem salva é Cristo. Ora, mas como esse argumento tem sido massificado como álibi para que as pessoas desprezem a importância. Mas ela é um alicerce Ela contribui na caminhada de um salvo. Ela É o contribui alicerce na muito, caminhada de um salvo. muito. É verdade. Inclusive, a gente vai discorrer alguns pontos aqui que a gente selecionou sobre por que a igreja local é importante, e um deles é pela questão do discipulado, instrução na fé, doutrina, ensinamento. Isso tudo vem num contexto de igreja local. Eu só queria voltar um pouquinho, que você falou aí desses argumentos que hoje as pessoas elas colocam aí, principalmente na grande mídia, nas mídias, melhor dizendo, para justamente desacreditar a igreja. A ideia é essa. A gente olha até, olhando no ponto de vista espiritual mesmo, é uma coisa maligna para desacreditar a igreja. Então, a igreja é uma instituição, como outras instituições, Sim. Porém, todas as pessoas, todos os indivíduos que participam de outras instituições, eles procuram não desacreditar essas instituições, mas a igreja eles fazem questão de desacreditar, né? Tirar a tua visão. Aí você encontra aí uma série de situações, como acusações a pastores, acusações a dízimo, acusações a coisas erradas que acontecem na igreja, como se os componentes da igreja eles não fizessem parte da sociedade. Nós somos crentes, somos separados, somos diferentes, não tem a menor dúvida. Porém, nós estamos num processo. Até a volta de Cristo, nós estamos sujeitos aos erros, né, que qualquer outro. Inclusive, a igreja local não é perfeita, né? A igreja invisível, sim. Essa é perfeita, etc. Mas a igreja local, é só você olhar para o Novo Testamento das igrejas que Paulo fundou, como Exatamente. Paulo teve que doutrinar, orientar, instruir, corrigir, tudo sem isso dúvida, tudo na igreja local. Por quê? Até porque, gente, muito do que é o reflexo da sociedade, quando os crentes se convertem, eles trazem consigo essas mazelas, esses costumes, tudo que se praticava lá fora. Sem Quando dúvida. ele se converte a Cristo e vem para a nova vida, muitas dessas coisas vão sendo tiradas aos poucos. Aos pouquinhos. Muitos dos hábitos da sociedade, um crente da igreja de Corinto, quando se convertia, trazia isso para dentro da igreja. E Paulo precisava o tempo todo combater isso, orientar, instruir. Até na própria participação da Santa Ceia, eles faziam como se aquilo fosse uma festa de comida. E não era isso. Não era. Né? Então, a gente, com isso, quer dizer que a igreja local não é perfeita, né? Nós estamos Eu estou nela. Eu estou nela. Nós estamos em Se a gente está lá, constante já não é perfeito. processo de aprendizado, de aperfeiçoamento, de crescimento. Mas, olha, eu tenho certeza que o pastor Rodrigo, quando olha para a sua vida há 20, 25 anos atrás,
e olha para a tua vida hoje, você verifica uma diferença brutal de transformação, de crescimento, de amadurecimento. Sem dúvida. Marquinhos Todos também, nós, Xavier, eu também. Então, todos nós... E isso passa Isso é pela fruto da igreja. Da igreja. Da igreja. É fruto da É o igreja. que você falou lá aqui na igreja, nós vamos trabalhar isso aí, Sim. tem um tópico aí que você fala. Ali na igreja nós recebemos instruções, disciplina, organização. Nós aprendemos Tudo na igreja. tudo na igreja. Nós nos tornamos melhores cidadãos, melhores maridos, melhores filhos. Sim, sim. Tudo através das Agora, a instruções. importância do discipulado, do discipulador, de ser discipulado, com a bênção, com o aval do pastor, da liderança da igreja e dentro da visão doutrinária, isso ajuda muito a pessoa. E às vezes a gente olha para algumas pessoas que elas não tiveram aquilo que a gente já teve. Então não tem como você cobrar fruto de alguém que não tem como dar fruto. Eu lembro, e passa pelo pastoreio de vocês dois. Eu lembro que fui pastoreado primeiro pelo pastor Romulo, depois pelo pastor Xavier, no primeiro rodízio da Maranata, que eu tive que aprender a sentir saudade de um e amar o outro. Mas a gente aprende no rodízio isso. Verdade. Primeiro pastor, depois o segundo pastor chegando. E eu lembro que nós fomos chamados para trabalhar com casais na igreja de Campo Grande. E o que aconteceu? Um pastor deu o aval, que já conhecia. O outro chegou e falou, quem são esses meninos? E o líder lá, o líder de casais, de família, discipulando. Cara, foi algo maravilhoso na nossa vida. Então, na igreja local, você foi acolhido, Colhido. assim como eu. Todos. Né? Você foi Discipulado. instruído, discipulado. Ensinado. Isso. Você foi amadurecendo. Isso. Você foi frutificando e depois você foi separado para o ministério. E não é só isso, gente. Quando a gente olha para a nossa vida, você percebe um crescimento no conjunto da obra. No conjunto da obra. Você cresce como pai, você cresce como marido, você cresce como filho, Como pessoa, como né? cidadão. Como pessoa. A igreja ensina para a gente, através da palavra de Deus, que nós devemos honrar as autoridades constituídas. Isso aí. Sim, né? sim. Que nós devemos honrar, Respeitar, isso aí. Respeitar. Então, cara, é maravilhoso, realmente. Agora, um ponto aqui que a gente destacou. Essa questão do discipulado, da doutrinação, da instrução. Eu ainda venho de um tempo, acho que aí vocês também, é chato falar assim, né? Porque Do tempo. a gente se sente meio dinossauro, né? Mas que a fonte maior de instrução, de ensinamento, de doutrinação, era o púlpito da igreja. Isso. Né? Isso. A gente tem hoje aí uma infinidade de fontes que ensinam, instruem, etc. De certa forma, tem um lado bom disso aí, né, Xavier? Mas é o púlpito da igreja, o pastor da igreja, o que a gente aprende, que é importante que seja uma fonte de doutrinação e de ensinamento para cada um de nós, né? Então, a gente não pode abrir mão disso. Estou me lembrando aqui, na igreja local, que eu construí minha família. Alguns já chegaram casados, no caso do Xavier, mas Marquinhos não. Eu cheguei casado, recém-casado praticamente. Recém-casado e foi... Eu também, mais ou menos. Mas como foi importante estar na igreja local? Como foi importante criar Nesse as minhas período, né? filhas? Como Isso foi aí. importante criar as minhas filhas na igreja local? E como a igreja local faz bem pra gente, sabe? Faz muito bem. Porque as minhas filhas, as minhas duas, são totalmente desinibidas. Ela, através da igreja, através de tudo isso que nós falamos aqui, dos ensinamentos, né, das pecinhas teatrais que as crianças já começam a fazer desde pequenininho, né? Eu Verdade. lembro que a Lorena, deram uma vez, a gente estava fazendo um musical lá na igreja, e deram um texto, numa versão só Jesus na causa. Deram uma versão para ela decorar
o Salmo, e ela entrou pela igreja recitando o Salmo, ela tem muita facilidade... A Lorena, ela tem muita facilidade em decorar. E ela entrou pela igreja falando, né, o Salmo. Eu falei assim, meu Deus, que palavras são essas? Mas aí ela foi perdendo a timidez. Ajuda até nisso. Sem dúvida. Que nós podemos ver, e quantos outros aprendem a tocar um instrumento dentro de uma igreja, é muito e isso importante. serve para ele lá fora. Sim. Os nossos filhos, né, eles têm uma facilidade maior do que os outros. Sim. A gente não precisa pagar curso para eles. Sim. É verdade. É sério, Sim, porque, verdade. porque isso dentro da igreja é construído dentro da igreja. Sim. Então, como é bom fazer parte de uma comunidade. Sim. Sem dúvida. Que os que estão chegando, ainda mais quando é pequenininho, eles começam a ter experiências, e também sem contar as experiências, né? Sim. O meu netinho, tem que falar dele. 1 ano e 6 meses, ele falou versículo bíblico. Que cara. isso? Falou, tá gravado, tá no YouTube aí. Tá no só YouTube aí. ele ver, Marquinhos. Tá no YouTube, 1 ano e 6 meses, e ele gosta de ver, de ouvir pregação, ele gosta de ouvir louvores, ele fica, no dia, não sei, e ele vai, né, um novo dia, cantando a musiquinha, e você vai vendo como é meio. bom, Linha, como é legal isso daí, a gente vê as crianças sendo criadas por esse caminho, passando por esse caminho, ele é totalmente desinibido. Muito bom. Bem, pastor, você falou do... Parece com o avô. Parece com a avó. Você falou Eu desse... sou tímido, cara, eu sou tímido, de verdade, de verdade. Mas aí é que você falou, o meio, a igreja, nos ensina. vai nos ensinando, nos ensina. e aí nós vamos aprendendo. Mas essa questão do que no passado era o púlpito, né, o que trazia a mensagem para a igreja, hoje você tem aí a mídia em geral. Qual o lado, você falou do lado bom, do lado ruim. Esse lado ruim, que seria a mídia, também a gente tem que olhar, ali tem um lado bom. Por quê? Porque quando você olha na mídia e você compara com o que eu recebo lá do púlpito, através da tua palavra, eu começo a comparar e ver que tem alguma coisa errada. Eu estava vendo a mensagem do pastor Paulo Brito, de 2010, e ele estava falando do testemunho dos irmãos da igreja local. Falando exatamente isso. Ele falou assim, fulano, o irmão ali está aqui há 20 anos, o outro está aqui há 10 anos, o outro está aqui há 30 anos. Né? E, então, eu conheço o Rodrigo. Nós estamos aqui há muitos anos. Eu conheço você. Eu sei que você é humano, que falha. Mas eu sei que você tem caráter. Isso aí. Está entendendo? É diferente daquele que está lá no YouTube ou numa mídia qualquer, Sim. que eu apenas o conheço dessa forma. Que tem pessoas boas também. Sem dúvida. Mas a gente não conhece. Mas entre ele e o Rômulo, eu fico com o Rômulo. Porque você convive. É uma caminhada, né? É isso. Uma caminhada. Agora, eu costumo dizer também, assim, é muito, de certa forma, cômodo e também, de certa forma, fácil o indivíduo ser um anônimo dentro do contexto da igreja. É muito fácil e também cômodo, porque ele entra, assiste o culto, ou então assiste pela transmissão que seja, não se envolve, não se aproxima, não perturba ninguém, ninguém perturba ele. É uma opção. Chega Só que atrasado tem e sai detalhe. Eu sempre falo isso. Um dia ele vai precisar de um apoio, de uma intercessão, de uma oração. Um dia ele vai precisar desse negócio. E quando isso acontecer, ele não vai ter Não vai ter a mesma assistência, a mesma ele atenção. não vai ter assistência, ele não está... Uma palavra muito em voga hoje, ele não está nessa rede de conexão, de irmãos. Né? Verdade. E tem aquele que não exige também, porque ele já não tem envolvimento, só que tem o outro lado, né? Tem aquela pessoa que exige, sem se envolver com nada. Isso. Fiquei doente,
Ninguém me veio. ligou, ninguém me visitou, mas ninguém te conhece. Exatamente. Poxa, ninguém conhece você. Você Exatamente. entra, sai, antes do amém já abriu a porta, já saiu. Um exemplo, a gente está falando aqui de contexto Exatamente. de templo, né? Exatamente. De igreja. E aí você não cria vínculo, não tem relacionamentos. Não tem. Eu tenho até um testemunho sobre isso daí. Eu estava passando por perto um hospital, e aí um casal, né, a esposa estava lá ganhando neném. E eu sabia que ela ia ganhar neném, mas eu não estava passando ali de propósito. E aí o pai me ligou, nasceu Samuel. Aí eu falei, pô, que legal. Eu estava na porta do hospital. Olha isso. Eu entrei. Pronto. Quando eu cheguei lá, e o pai viu que eu tinha ido até lá, cara, até hoje. E Ele nunca mais esqueceu. Ele fala isso pro filho dele, ele tá com 11 anos. E ele fala até isso. Esse aí foi o primeiro que te viu lá no hospital. Sabe? Então, assim, pra Marcou, ver. né? Marcou a vida dele. E muita E gente já sabe falar. quem é, porque ele falou o nome da criança. Né? Não, Samuel. Eu falei, mas vocês sabem quem é o pai? Não. Não sabe. Foi interessante que marcou ali. A minha história com essa família, foi marcada ali. E foi uma coisa assim, eu falei, eu não estava passando de propósito, eu não sabia a hora que o neném ia nascer. Mas o fato de eu estar na porta, de verdade, na porta mesmo. Quando ele me ligou, eu falei assim... na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Aí fiz um golaço. Coisa de Deus. Aí, até hoje, eu passo por ele, sempre traz à memória isso daí. Então, como foi importante. E foi um casal que chegou um pouco machucado dentro da igreja. Então, assim, cuidamos dele machucado. Aí, quando eles receberam a bênção, né, que foi o filho, eu estava próximo. E aí, eis que entro pela maternidade, eis que entra o Marquinho pela maternidade, sem... Do nada, assim, aparece o Marquinho. E foi uma coisa, assim, muito, muito gratificante para mim, e que uma coisa que eles levam isso para a vida toda. E me pegaram como conselheiro dele também, né? Então, assim, pela nossa trajetória, né? Estava me lembrando aqui em Hebreus, capítulo 10, que o escritor recomenda: não deixai a vossa congregação, 10:25, como é costume de muitos, né? Quer que leia? Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Essa aqui é uma versão nova, né? Que é, pelo contrário, animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Não deixar as vossas congregações, como é o costume de alguns. Ou seja, a recomendação bíblica, então, é que você congregue a despeito das dificuldades. Exato. Que, como já falamos e vamos insistir um pouco mais, existem dificuldades, existem, Sem dúvida. né? Existem questões, às vezes, de relacionamento. Eu vou até além, Xavier e pastores. Existe até algumas discordâncias eventuais? Pode ser que sim. Mas quem disse que a discordância é sempre um elemento de ruptura de relacionamento? Então, muitas vezes a discordância é um elemento de aprendizado. Sem dúvida. Pela discordância que eu aprendo, é pela discordância que eu olho a questão de um outro ângulo, é pela discordância que eu cresço, que eu aprendo a conviver com certas coisas que não são exatamente a maneira como eu penso. Isso tudo a gente desenvolve no convívio da igreja, né? Nós estamos falando aqui com pessoas que já estão há décadas na igreja, né? Pastor Rodrigo, 30 anos, 20 e tantos 24 anos. Marquinhos, já uns 34. 34. Pastor Xavier, uns 150. 40. Eu 45, 6 anos. 46 anos. 44, eu. Na igreja. Então ele é o 46. Ele é o 46 vencedor. anos. Olha lá. Então, ou seja, esse tempo todo convivendo, a gente vê questões que a gente... Cria um vínculo familiar à igreja. Um vínculo. Por exemplo, o pastor, eu não passei por isso ainda, mas ele já. Apresenta a criança. Ah, sim. Se for menina, vai nos 15 anos e depois ainda vai no casamento. E às vezes apresenta o filho daquela criança que ele apresentou. Isso é o quê? Entra para a história. É uma bênção. Você faz parte da história da família. Como pastor daquela igreja, daquela comunidade. Mas isso acontece, né? Que deve ser um outro podcast. Depois de quanto tempo uma pessoa firma
realmente em uma congregação, em uma igreja. Porque a gente está falando aqui de a partir de uma década. Agora, tem pessoas que elas ficam 2, 3 anos em uma comunidade e vai para outra. Ela não consegue... Não, eu ela não costumo consegue criar dizer- raízes, né? É isso que eu ia falar. Eu costumo dizer que gente assim é tipo assim: você pega uma árvore, tira ela de um terreno, aí com raiz e tudo, com esse cuidado todo, e planta no outro lugar. Quando a árvore está bem consolidada naquele terreno, você vai lá e arranca de Tira de novo, novo. planta no outro lugar. Quando ela está, você arranca de uma hora, essa árvore vai morrer. Vai danificando. Uma hora ela vai Vai danificando. uma hora, ou o terreno que você plantou não é muito adequado, ou não deu tempo da raiz se consolidar, olha, essa árvore vai morrer. Né? Então, Verdade. Existe um esse perigo. trânsito pelas diversas igrejas, e você quer saber, pastor Xavier e pastores, até mesmo na diversidade de denominações, coisa que a gente, né, poxa, eu já vi em algum tempo alguém questionar, mas tanta igreja, tantas, etc. É interessante porque você acaba escolhendo uma com a qual você se identifique mais. Isso aí. Não é? É verdade. O Brasil, tem o seu lado nesse bom, sentido, né? tem um lado bom. Tem. O meu filho tá fora do país, ele dizendo, pai, aqui não tem igreja. É difícil você encontrar uma igreja. Né? Graças a Deus ele encontrou desde que chegou lá e serviu a Deus lá. Mas nesse sentido o Brasil é fértil. É verdade. Às vezes até demais. Até demais. Mas até demais. fértil nesse sentido. Então, voltando a essa questão de não abandonar a vossa congregação, eu não sei como é. Vou provocar vocês um pouquinho. Quero que vocês deem uma palhinha. Como é que os chamados desigrejados leem esse versículo? Como é que eles ou não leem, ou dão alguma interpretação que a gente não sabe? Eu não sei, porque a Bíblia é tão clara, né, pastores, quanto a essa recomendação de estar inserido numa comunidade local, que eu não sei como é que eles encaram essa questão. Alguns, eles costumam trabalhar muito, se firmarem muito naquela questão de que eu sou igreja. Ah, é então, verdade. Eu sou igreja, então eu não preciso Estar em uma igreja. Não. Só que, na realidade, eu não sou igreja. Eu sou membro. Isso daí. É diferente. Isso. Paulo compara a igreja como um corpo. Cristo a cabeça, nós somos os membros do corpo dessa igreja, onde Cristo é a cabeça. Eu sou igreja no sentido congregacional, onde eu estou congregando, aí eu sou igreja. Né? Eu sou o templo do Espírito Santo, individualmente, mas eu não sobrevivo individualmente. Não, inclusive, essa questão E representa que Paulo levanta, a igreja também, né? ele ressalta a importância desses membros serem interdependentes. Exatamente. A mão não pode dizer que não precisa do pé, o olho não pode dizer que não precisa do ouvido. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, vocês devem saber, não sei. Mas quando você amputa um membro do corpo, eu já vi isso. Sim. Eu já vi isso numa pessoa, num membro da nossa igreja. Quando você amputa um membro do corpo, você tem que sepultar aquele membro que foi amputado, você registra no cartório e sepulta o membro que foi amputado. Ou seja, aquele membro, ele é oficialmente declarado morto. Não pertence mais ao corpo. É verdade. Depois, se a pessoa vier a falecer, aí sepulta o corpo. Eu já ouvi casos com a pessoa, o membro sepultado, perna ou braço, alguma coisa, a pessoa sente dor. Ah, sim. Né? Sim, é a memória. Tem a memória da dor. Sente a meu sogro era assim, ele amputou a perna. Na época, o hospital solicitou à família o membro amputado para estudo, pesquisa, essa coisa. A família consentiu, né? Então, há casos em que você não sepulta e tal, etc. Mas Mas tem um registro, né? como é que fala? O caminho protocolar
oficial é esse, é você sepultar. E ele sentia dor, ele reclamava. Ele dizia, está doendo a minha perna está doendo. E por um tempão ele ficou assim. É interessante. Então, ou seja, alguém fora do corpo é alguém que está morto. Está morto. O desigrejado, o Boa, desigrejado. Alguém fora do corpo, um membro fora do corpo, está morto. Está morto. Um crente de verdade, que por opção não quer pertencer a esse corpo, a essa igreja, ele está morto. Está morto. Eu vejo uma pessoa rebelde. E o corpo sente. Eu vejo uma pessoa rebelde, que ela não aceita ser discipulada, que ela quer ser A gente não quer acerta ser em agressivo tudo. com ninguém, né, Marquinhos? Só um instantinho. A gente não quer ser agressivo com ninguém. Né? Essa expressão não é uma expressão pejorativa, mas assim, morto espiritualmente. Morto porque está insensível a uma dimensão que é bíblica, que é a dimensão do congregar, do pertencer à igreja. E o ser rebelde também está usando nesse a caminho. rebeldia de não se deixar ser trabalhado nesse sentido porque também assim, quando a pessoa ela deixa ser trabalhada, a gente começa a mudar e a gente quer viver na comunidade. Só que à medida, quando você começa assim, não aceito isso, não quero isso, é melhor ficar fora, porque essa igreja não parece aqui. A pessoa, ela é resistente, ela é uma pessoa rebelde, não se submete. Sem dúvida. A palavra fala lá que é ali que Paulo diz em Filipenses que devemos desenvolver a nossa salvação. A minha visão é que a salvação não é uma coisa estática. Sim. Não é? Sim. Tem que desenvolver. É uma coisa gradativa. Geralmente, a gente entra sem saber nada. Quem gera uma resistência, é resistente a algo, dificilmente ele tem coragem de falar que o motivo é porque ele não está aceitando. Ele tem que criar alguma coisa, né, para poder ser me dê motivo. O verdadeiro me dê motivo. Por que você vai sair? Porque o pastor Rodrigo passou por mim 3 vezes e não me cumprimentou. Sim. Um exemplo. Mas, gente, será que eu te vi nesse dia? Eu estava conversando com outra pessoa? Um exemplo. Sim, Graças a Deus, até hoje não aconteceu isso comigo. Sim. Mas, infelizmente, pode acontecer. Né? Sim. Da pessoa criar algo. Mas é o que você falou. Me dê motivo, mas ela não está concordando com alguma coisa e não tem coragem. E aí pega aquela situação. Ou ela quer ir para outro local mesmo. Ela quer ir embora para outro local. Sim. Tem gente não, mas assim. o que ela não sabe, em muitos casos, ou não se ligou, é que no novo lugar... Vai acontecer de novo. Vai acontecer também. Vai ter problema também. Vai ter outro Marquinhos lá. Vai ter outro Marquinhos lá. Vai ter. Não, e porque ela já está chegando lá com o problema. É isso aí. O problema já está dentro da pessoa, ela vai para lá com o problema. Mas se ela ainda for para outro lugar, ainda tá menos grave. O problema é que você falou. Mas será que não é o desigrejado dentro da igreja? Isso aí, é um enfermo. Porque ele está doente. Será que existe isso? O desigrejado dentro da igreja? A plantinha. Outro podcast. Outro podcast. Boa pergunta. É a plantinha. Se mudou. Chega uma hora que... Morreu. Vai morrer. O terreno que não é bom, não sei o quê. Se cair numa terra que não é fértil. Agora, vamos falar um pouquinho, assim, também importante, sobre uma galera que entende até a importância da igreja local, mas está desanimada, né? Uma galera que está desanimada, uma galera que está desmotivada, ou porque se aborreceu, ou porque, sei lá, né? De alguma maneira houve uma situação de conflito e que esse aborrecimento é até legítimo. Vou botar aspas, né? É um aborrecimento que ele não está tão errado assim, mas ao mesmo tempo qual é o caminho? O caminho é abandonar? O caminho é mudar? O caminho é deixar? O caminho qual é? Eu acho que o caminho é resolver, né? Resolver. A gente tem aprendido aquela questão da divergência essencial e periférica. Né? A divergência periférica são as divergências que você administra, você convive com elas, apesar delas existirem. São as divergências periféricas. E existem as divergências essenciais. São aquelas com as quais não dá para você conviver, porque elas são muito fortes. E eu estou chegando a uma conclusão. Na grande maioria dos casos,
as rupturas que existem nesse contexto de igreja, na maioria dos casos, na minha opinião, são por divergências periféricas. Ou seja, dava para administrar e conviver. Dava para ir lá, bater um papo e, ó, apesar da gente pensar um pouquinho diferente aqui, mas vamos continuar caminhando junto. Não é? Dava. Dá para resolver. Dava para resolver. E, no entanto, as pessoas rompem as relações, entregam o ministério, que aí é uma outra questão que eu também quero levantar com vocês, é que na igreja local você desenvolve ministérios. O ministério, ele só dá para ser desenvolvido nesse contexto de igreja local, porque o ministério, qualquer que seja ele, a finalidade é a edificação do corpo de Cristo. Sem dúvida. Estão comigo? Então, o ministério que a gente exerce é para edificar o corpo. Não é para o Rômulo, não é para o Rodrigo, não é para um indivíduo dizer que não, é para o corpo ser edificado. Como é que eu vou desenvolver num dom, num talento para edificar o corpo se eu estou fora desse corpo? Não é isso, Marquinhos? A primeira parte da colocação do senhor, eu vejo o seguinte, que nós não fomos acostumados a ter conversas difíceis. Conversas Difíceis. E para resolver um conflito, tem que conversar. Muitas vezes tem que conversar e ter conversa difícil. Só que nós não fomos acostumados a ter esse tipo de conversa, né? Porque a gente trazendo isso para um casamento, um ou outro altera a voz, pronto, o outro já abaixa a voz, pronto, acabou. O que grita mais já ganhou a briga, né? Então, assim, e isso também dentro da igreja. Chega lá para um líder, né? E como você vai conversar com um líder? Será que o líder está preparado para ouvir uma conversa difícil para ele de alguma decisão que ele tomou que de repente não foi boa para o grupo, né? Então, assim, a gente precisa entender que nós precisamos ter conversas difíceis, seja dentro de casa ou seja dentro da igreja. E nós não fomos acostumados a isso. Geralmente, quem grita, quem fala mais alto ganha. Né? Então, isso daí, para o primeiro ponto da pergunta, né? da colocação que você fez, o primeiro ponto, eu tenho essa visão, eu tenho esse pensamento. Também tem outra coisa, né, pastor Rodrigo? Eu acho que cada vez menos as pessoas gostam de ser contrariadas, né? Também. As pessoas lidam com isso hoje, eu acredito que com muita dificuldade. Não gosta de ser contrariado, não gosta. Se você, por mais que você tente ser cirúrgico, de repente, chamar atenção, vem cá fulano, olha, não vamos por aqui não, vamos por ali. A gente que é pastor, na hora que você tem que corrigir alguém, falar com alguém, meu Deus, leva pro pessoal. Você fica até sem sono, meu Deus, como é que me ajuda? Como que eu vou falar com aquela pessoa para ela não ir embora da igreja e tal? Porque as pessoas não aceitam. Gostam de ser contrariadas. Não gostam. Leva muito pro pessoal. Mas o que eu acho engraçado quando a gente fala isso, né? É uma metáfora. É engraçado. É estranho, sei lá, não tem uma palavra. Porque se no trabalho você não tiver um desempenho legal e o patrão ou o chefe, o gerente, alguém chamar e falar assim, seria bom você rever isso, mudar nisso. Você não, desculpa a expressão, tu não engole o sapo, tu não vai engolir. Por causa da família, porque tem que pagar contas. Você precisa do emprego, você fica. É verdade. Agora, na igreja, as pessoas parecem que não estão aceitando mais. Você só aceita enquanto você bate palma e faz o elogio. Agora, quando vem a crítica, lidar com a crítica, lidar com assuntos, né, fortes, pesados, não é todo mundo que aceita, não. E a Bíblia fala sobre isso, que a repreensão, né, a correção, em primeiro momento, ela para todos nós é assim. Ninguém gosta de ser chamado. Vou chamar a sua atenção. Na hora que você é chamado a atenção, você fica como? Mas aí você vai passando, vai analisando, vai refletindo, vai vendo assim, mas eu não estou errado nisso mesmo? Estou errado. Mas exagerou no jeito que falou comigo. Não, mas exagerou não, eu estou errado. E quando você vai pensando com calma,
Cara, eu precisava receber essa correção isso aí, mesmo. né? Aí é bom, É isso aí. mas não é todo mundo que tem isso, não. Só mais uma questão que eu queria que o pastor Xavier comentasse rapidinho com a gente, também é que eu acho que não existe nenhum outro ambiente na face da Terra em que as diferenças elas se harmonizam tanto quanto na igreja. A gente é diferente. Não existe. Não existe. Porque em outros lugares as diferenças tendem a gerar conflitos e rupturas. Na igreja, as diferenças, por causa do Espírito Santo, do poder da palavra, da conversão, do coração quebrantado e do amadurecimento e de tudo isso, a gente vai harmonizando as diferenças, não é? Ferro afiando... Oi? Ferro afiando Tem uma Bíblia. Ferro afiando ferro. Né? Eu diria que vocês concordam. Isso é um grande milagre. Milagre. Isso é um grande Sem milagre. dúvida. Sem dúvida. A igreja ser harmônica no meio, e ao mesmo tempo tão heterogênea como comunidade. Não é isso, pastor Xavier? Sem dúvida. É bem característica que Paulo apresenta a igreja, né? Como esse corpo mesmo, com seus membros. Paulo, inclusive, ele cita que há aqueles membros que são, vamos dizer assim, os membros que não se destacam, que estão escondidos, você não pode nem citar a função deles, o que eles fazem. Mas são importantes. Mas são importantes. Tem gente que até hoje não sabe para que serve uma vesícula. Eu só fui descobrir para que servia vesícula quando eu tirei a minha. Exatamente. Aí eu fui, existe vesícula. Serve vesícula. É interessante. Aí eu descobri, porque até então... Mas estava lá, tem uma função. Não sei se acho que vesícula nem é órgão, mas tem lá uma função. Né? Interessante que você como pastor... Aquele pastel fritinho agora, vai comer direto gordura. Vai ver que ela tem função. Não, é interessante isso na prática, você como pastor há muito tempo. Eu, por exemplo, me lembro de um irmão que ele teve um problema ele sapateiro, aquele sapateiro raiz que usava taxinha. Engoliu uma cravou. Ele acabou, eles colocavam, né? Direto para segurar. Aí ele acabou adquirindo um câncer. Ih, caramba. Meu Deus. É mesmo? Aí foi gravando tal, que ele acabou perdendo a voz, etc e tal. Mas aí uma ocasião que eu fui visitá-lo, aí ele não falava, mas aí ele fazia os sinais lá, mas a família, né, traduzia. Não estava entendida, mas a família traduzia. Aí ele falando, dizendo que ele não deixava de orar por mim. Ah, que legal. E orando pela igreja. Meu Deus. Olha só. Então, a visão de igreja. Esse membro que isso aí. Sabe, é É anônimo. verdade. É isso aí. Tá lá escondido no corpo, a vesícula, sabe? Mas tem uma função. Desse jeito. Né? Então é isso, a gente aprende uma série de coisas. Mas interessante isso que o senhor falou, como é um milagre. É um milagre Como isso. dá certo. É um milagre. Se pegar um clube, o condomínio, Ih, qual é a vai ter reunião de pancadaria, condomínio que briga. dá certo? Muito. Vai na reunião de condomínio pra Reunião tu de ver lá. condomínio. Dizem que é o há um adágio popular aí, diz que o diabo na reunião de condomínio ele não manda ninguém, ele vai pessoalmente. E o pau quebra geral na maioria das vezes, né? Ainda bem que eu moro em casa. Mas... Gente, a gente vai ficando por aqui, esse Muito papo bom, muito legal, sobre né? igreja, um papo gostoso. É legal. Todos nós somos frutos do poder do Evangelho, claro, mas passamos pela realidade da igreja, pertencemos isso, e a gente quer se despedir da galera que está assistindo a gente, ressaltando a importância, né, de você fazer parte da igreja, do corpo. Você é importante, você é um membro importante no corpo de Cristo. Nunca se esqueça disso. Chateou, aborreceu, ficou contrariado, resolve isso, mas siga
pertencendo ao corpo de Cristo. Que Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço, gente. Amém. Até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus Deus abençoe. abençoe.